Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Vai chegando, dá o seu like. Compartilha essa live, gente. Tá bom? Nós estamos falando de um assunto maravilhoso, gente. Que é a nova aliança, a obra consumada da cruz de Jesus Cristo. Como orar na nova aliança, como se apropriar pela fé do que Deus já nos deu através da obra consumada de Jesus. Você vai entender a nova aliança, a obra consumada da cruz, vai aprender a orar de acordo com a nova aliança, vai vencer o deserto e vai chegar à terra prometida. Você vai se apropriar da terra prometida, vivendo os sonhos que você jamais ousou sonhar. Viver uma vida verdadeira, abundante, a vida que Jesus morreu por você. Meu irmão, minha irmã, olha só. Antes de começar, gente, eu queria fazer uma oração breve com você. Uma oração. Então eu peço que você abra seu coração nesse momento, porque, meu irmão, minha irmã, o Vinícius aqui é um veículo só de graça, mas quem fala ao seu coração é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Ele que revela a verdade, ele que fala com você, ele que te transforma, ele que te conduz. Então abra o coração e vamos orar assim, ó. Espírito Santo, eu te dou graças nessa noite, por essas pessoas maravilhosas que estão assistindo agora essa live. Espírito Santo, eu oro para que o teu poder flua através desse vídeo. Que o teu poder flua, Espírito Santo. Eu oro para que teu amor e a sua graça sejam liberados agora na vida dessas pessoas. Promova a reconciliação agora que foi estabelecida por meio de Jesus entre essas pessoas e Deus. Que a fé de Deus seja liberada no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, eu vou começar essa live. Eu tenho muita coisa para te passar hoje. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou fazer um resumo muito rápido do que a gente aprendeu até agora. Tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa que eu falei na primeira live, que a nova aliança é tão radical e simples que muitos cristãos não acreditam nela. Mas é a única forma de relacionamento com Deus. Por mais que alguns não acreditam, acham que é muito simples, que não é assim, é a única forma de relacionamento com Deus, não existe outra. A justificação apenas pela fé em Jesus Cristo. Isso está muito claro, gente, que eu passei já para vocês. Olha o que diz em Romanos 3, versículos 21 e 24. Ou melhor, 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gente, aqui fica muito evidente que a única forma de relacionamento com Deus é através da obra consumada da cruz, através da nova aliança. Segundo ponto que eu toquei nas lives passadas foi o seguinte: as palavras que se encontram em João 19:30, no meu ver, gente, são as mais importantes da Bíblia. A Bíblia é toda maravilhosa, mas essas palavras, ela tem um significado muito poderoso, que está escrito assim: está consumado. Ou seja, através da obra consumada da cruz, nós temos salvação, nós temos cura, nós temos bênçãos, 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 futuro, e nós temos a vida eterna.
Olha o que diz a passagem em Hebreus 9,15, gente. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Gente, aqui está comparando verdadeiramente a velha e a nova aliança. Hebreus 9,15. Que Cristo é o mediador da nova aliança. Outra coisa que a gente tocou nas lives passadas. Muitos não sabem orar. Muitos, devido à religiosidade, e não oram de acordo com a nova aliança e têm uma vida de oração frustrada. Muitos, a maioria dos cristãos, tem uma vida de oração frustrada. Outro ponto que eu toquei também. A moeda do céu não é a intensidade, mas a fé. O que isso quer dizer, gente? Muitas pessoas acham que a intensidade da oração tem poder. Não tem. A moeda do céu não é intensidade, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra-se, meu irmão, das curas de Jesus? O que ele dizia quando ele curava alguém? A sua fé te curou. Olha essa passagem, gente. Olha só, a fé que move o sobrenatural, gente. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Durante essas lives, gente, eu também tenho liberado algumas chaves. Uma chave que eu liberei lá na primeira live. Se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está com sério problema. Outra chave que eu liberei. A oração não é convencer Deus de nada. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, plenamente, que isso fique vivo na tua alma. Deus não precisa ser convencido de nada, porque ele já está convencido. Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele deu o filho dele para morrer por nós. É você, meu irmão, minha irmã, que precisa convencer o teu coração da incredulidade. O maior problema hoje dos cristãos é a incredulidade, a falta de fé. Outro ponto que eu falei na última live, parar de falar que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Muita gente, e eu não sei, acho que tem pessoas que não assistem meus vídeos, minhas lives, mas eu já vejo ainda comentários lá em alguns vídeos meus que a pessoa fala: Deus está permitindo isso acontecer para que eu me torne uma nova pessoa. Gente, tira isso do teu coração. Isso é como nós estamos falando que Deus é um Deus ruim. Se ele permite que algo ruim está acontecendo com você, ele não é bom. E o caráter de Deus não é esse. Deus é um Deus bom. Nós servimos a um Deus bom e generoso. Enquanto você verdadeiramente não entendeu o quanto Deus é bom, o caráter dele é bom e generoso, você não vai conseguir fluir na obra consumada da cruz, gente. Temos que parar de culpar Deus pelos nossos problemas. Pelos problemas da humanidade. Falar que Deus permite as coisas, as tragédias. Gente, Deus é bom. A bondade de Deus transforma nossos corações. Gente, eu vou dar uma tarefa para você. Entra no Google e coloca assim: versículos sobre a bondade de Deus. Vai sair em todas as versões lá. NVI, várias versões. Almeida, King James, a versão que você quiser. Versículos sobre a bondade de Deus. E medite em cada um. Isso tem que estar muito claro na sua alma, meu irmão, minha irmã. Outra coisa que comentamos na live anterior. Deus não está irado, meu irmão, minha irmã. Ele derramou a sua ira toda em Jesus. Está consumado. Estude Isaías 53. Olha o que diz Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa,
ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Outro ponto: se você ora da forma errada, repetindo a mesma coisa para Deus em suas orações, isso é incredulidade. E você está em pecado. Eu falei isso na live anterior. Vinícius, pecado. Você lembra que eu li em Romanos 14, 23? E tudo que não provém da fé é pecado? Então, se você ora sem fé, ou seja, repetindo a mesma oração para Deus, repetindo, sem lançar sobre ele a tua preocupação e deixar ele agir, você não está tendo fé na oração. E você está em pecado. Outro ponto que eu toquei também na live anterior: Jesus disse para não usar de repetições em suas orações. Mateus 6,7 diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E que nós fazemos? Falamos, 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 falamos e falamos. Outro ponto que eu toquei, gente, na live passada: o poder não está na oração, e sim no Pai, que sabe de tudo que nós necessitamos. Muita gente acha, gente, a oração, o poder da oração, o poder está no Pai. E o que libera o sobrenatural é a sua fé. Não adianta você achar que a sua oração de convencimento a Deus, querendo convencer Ele, vai adiantar alguma coisa, meu irmão, minha irmã, porque ele já está convencido, porque está consumado. Outro ponto: a oração está baseada na fórmula ouça, aprenda e obedeça. Ouça, aprenda e obedeça. Mais um ponto, gente. Eu tô resumindo as duas lives anteriores, tá, gente? Muito resumidamente. Cada live foi 1 hora, então eu tô fazendo algo rápido aqui. Por isso que é importante você assistir todas as lives anteriores. Gente, a oração que eu falei na live anterior não é nada mais do que você alinhar o seu coração ao coração do papai, ao coração de Deus. E não fazer com que ele seja convencido a fazer algo para mim. É alinhar meu coração com ele, com os céus. Alinhar meu coração com o Senhor. Falei ainda que a oração não é uma submissão passiva. É o que mais vemos por aí. Que nós precisamos compreender, meu irmão, minha irmã, é que a oração é para ir para esse lugar onde o meu coração se alinha com o céu. A maioria das pessoas transformaram a oração numa rendição de uma vida de derrota. Se rendeu à derrota e vai orar. Basicamente é por isso que a vida de muitas pessoas é terrível, gente. Gente, o que eu vejo de cristão que vive uma vida medíocre, gente. Não vive a vida que Jesus morreu por ele. Se você não tem uma vida abundante em todas as áreas, na área espiritual, na área sentimental, na área emocional, na área financeira, tem algo errado, meu irmão, minha irmã. Tem algo errado. E você tem que descobrir o que está errado, corrigir e tomar posse do que é seu. A maioria das pessoas, meu irmão, minha irmã, fazem isso, transformem essa oração numa derrota, gente. É isso que elas fazem, tem uma vida medíocre. E a vida da oração fica ruim, porque na verdade elas sempre estão tentando convencer Deus de alguma coisa. Outra coisa que eu falei também na live anterior, outra chave: a oração não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o seu Criador, o seu amado, o seu noivo, o seu melhor amigo. É tudo sobre Ele. A oração é sobre Ele. Não é sobre nós, não, gente. A oração é para Ele, é dele, é Ele. E a gente troca tudo pedindo pra gente. Falamos ainda que Deus não... Gente, isso aqui também causou algumas pessoas ficaram espantadas com o que eu falei, algumas fizeram comentários que não me afetaram em nada, e outras também não entenderam.
porque vive na velha aliança. Gente, quando você fala para uma nova aliança, para alguém que está com o coração impregnado da velha aliança, cheio de religiosidade, a pessoa vai bater de frente. Infelizmente. Porque, como eu falei, gente, se você não abrir o coração e pedir para o Espírito Santo revelar a verdade, você vai viver em função do que os outros falam, em função do que o homem prega. Gente, eu falei na última live que Deus não está no controle. Porque Deus é soberano. Todos nós sabemos, Deus é soberano. E como ele é soberano, na sua soberania, ele deu a terra aos homens. Isso está escrito no Salmo 115, 16 e em Gênesis 1. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos homens. Ou seja, quando nós falamos que Deus está no controle, estamos falando de alguma forma que ele é mau. Porque é com tudo que está acontecendo na humanidade, na vida das pessoas e na humanidade, isso quer dizer o quê? Que Deus é mau e Deus é bom e generoso. Só que na sua soberania, ele deu a terra aos homens. Então as pessoas têm que parar de culpar Deus pelo que está acontecendo. E isso, gente, está impregnado na igreja. Cara, eu vejo líderes falando isso, eu fico assim, misericórdia. Gente, quando falamos que Deus está no controle, a gente está falando que ele é mau. Outro ponto que eu falei na última live, na velha aliança, Deus se relacionava, na velha aliança, lá atrás, ele se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas. No comportamento delas, na antiga aliança, na velha aliança. Na nova, a única forma de você se relacionar com Deus é através da fé em Jesus Cristo e não por obras. Quantas cara, o que eu mais vejo é a pessoa falando assim: eu tenho que fazer obra, vamos fazer obra, eu tenho que fazer obra. Gente, fazer obra, tem uma palavra que diz: a fé sem obras é morta. É a fé sem obra, mas obra da carne. Gente, obra da carne é morta. A pessoa vai na emoção, ela não tem conexão nenhuma com o Senhor, com Jesus, e quer fazer obra, quer fazer obra, quer fazer obra. E o relacionamento com Deus na nova aliança não é através das suas obras. É pela fé na obra consumada da cruz, pela fé em Jesus Cristo. Gente, outra coisa que eu falei na live passada: orar com foco no problema. Isso é errado. As pessoas vão orar focando no problema. Isso é uma mentalidade da velha aliança também. A religião, ela nos ensinou da seguinte forma: você tem um problema, então você tem que reagir ao problema. E isso você faz indo diante de Deus e fala tempo suficiente do seu problema para ele. Aí você apresenta a Deus o seu problema e fica falando, repetindo. Outro dia você faz a mesma oração. Até que você consiga, de alguma forma, convencer Deus para ele resolver o seu problema. Não é assim que a gente ora, meu irmão, minha irmã. Totalmente fora da nova aliança. Cristo é suficiente, eu falei na live passada. A obra consumada da cruz é suficiente. Se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração vai mudar radicalmente e, consequentemente, a nossa vida. Outra coisa que eu falei também na live passada: 4 coisas que podem acontecer que são perigosas quando você ora focado no problema. Primeiro, que sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca na solução. Nós servimos um Deus de solução, não de problema. O segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com esse senso de urgência. Senhor, tem que resolver isso de hoje para amanhã. E o Senhor fala para nós: aquietai-vos, acalme-se, porque eu sou o teu Deus. A terceira é que nós vamos estar orando com o coração atribulado. Meu irmão, minha irmã, nunca ore com o coração atribulado, um coração que está passando por turbulência. O próprio Jesus falou: não se turbe o vosso coração. A quarta coisa que acontece é que vamos estar orando a partir de um desespero, ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, através do que eu vi,
do que eu estudei, e através da revelação do Espírito Santo eu tenho aprendido a orar da forma correta. Mas, meus irmãos, o que acontece? Antes de passar para você verdadeiramente a forma correta de orar, de acordo com a nova aliança, o primeiro passo é destruir algumas coisas que existem ainda em você, meu irmão, minha irmã, para que você seja verdadeiramente edificado. É isso que Paulo disse que também precisava fazer. Paulo fez a mesma coisa. Então, eu preciso tirar todas as ideias erradas quanto à oração que estão impregnadas em seu coração. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque se eu somente ensinar você a orar da forma correta, você vai ficar muito confuso. Muito confuso. Como eu fiquei no início. E é por isso que eu quero destruir toda a mentalidade errada que está no teu coração. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência nesses primeiros vídeos. Mas eu creio que os conteúdos estão sendo muito profundos para você. Porém, até o final da série, meu irmão, minha irmã, eu vou te ensinar como orar corretamente. E a sua vida de oração vai mudar. E ainda, outra coisa maravilhosa que vai acontecer, as suas orações serão respondidas. Gente, eu conheço cristãos que suas vidas de oração são frustradas. E a minha foi assim durante algum tempo. Isso ocorre em função dessas ideias religiosas que são terríveis. Gente, a oração não é tentar convencer Deus dos seus problemas, para ele resolver. Para com isso hoje. Isso precisa ser completamente removido, banido da sua vida. A oração também não tem nada a ver com a intensidade. Já falei que a moeda do céu é a fé e não a intensidade. Não podemos achar versos bíblicos, gente. A gente pode achar, se você pegar a Bíblia, você acha vários versos bíblicos que não estão baseados na obra consumada da cruz. Então você precisa se livrar dessa mentalidade errada. Porque quando você lê a palavra à luz da nova aliança, você vai ter uma interpretação da forma que é. A Bíblia, ela nos diz que Deus, ele quer reconciliar o mundo a si mesmo através de Jesus Cristo. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã. Deus enviou o seu próprio Filho. 2 Coríntios 5,19 diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, ele decide que Jesus é um sacrifício perfeito para todo mundo. E muitos de nós achamos e pensamos que esse sacrifício não é o suficiente, porque a nossa fé está totalmente fora da obra consumada. Gente, nós precisamos nos livrar da ideia que a oração é uma ferramenta de mudar algo em Deus. Primeiro de tudo, porque, olha só uma pergunta, por que você iria querer que Deus mudasse de ideia? Se Deus é um bom Deus, para que mudar? E às vezes a gente acha que a gente pode mudar a ideia de Deus, né? Dando uma ideia nele, conversando. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Outro problema é que nós também precisamos nos livrar, sabe o quê? Da ideia de que a oração é uma ferramenta de convencer Deus a fazer as coisas. Deus não precisa ser convencido. Eu vou repetir isso 500 vezes para você nunca esquecer isso. Ele não precisa ser convencido de fazer nada por mim e por você. Infelizmente, nós tratamos a oração de uma forma terrível. Gente, imagine uma coisa. Olha só, gente, isso aqui é bem pesado, tá? Que eu vou falar. É bem pesado. Para você gravar isso. Toma uma aguinha rapidinho. É bem pesado o que eu vou falar, gente. Olha só. Imagine, meu irmão, minha irmã, que alguém entre na sua casa e estupre a sua filha. Forte, né? E essa pessoa, além de estrupar, assassina a mesma. Assassina a sua filha. Com isso, sabe o que acontece? Esse assassino, ele é capturado. E vai para a prisão. Essa é a consequência de ações incorretas. Você concorda comigo?
Mas pense numa coisa. Pense nisso. Aquela filha que foi estuprada e morta é tua filha. Mas a mãe do assassino é uma cristã, uma mulher de Deus. E o que essa mulher faz? Ela jejua e ora intensamente para que o filho dela não vá para a prisão. Imagine se Deus responde a oração dela, meu irmão, e esse homem é liberto. A minha pergunta é, como você se sentiria sendo a mãe de uma criança estuprada? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você se ire. Sabe por quê? Você precisa se irar, sabe por quê? Porque uma injustiça foi feita à sua filha e ninguém sofreu consequência alguma. Então, de repente, todos podem se safar da ação da justiça, porque através da oração, todo mundo pode mudar e fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. É um exemplo bem profundo, gente. E não é assim que funciona. Nós devemos orar. Agora, uma pergunta: o homem foi preso. Nós devemos orar para esse homem que está na prisão? É claro que nós devemos orar por ele. Para quê? Para que ele abra os olhos, para perceber que ele precisa de Cristo como Salvador, que ele vai se posicionar como homem de Deus, que ele vai poder alcançar milhares de pessoas, às vezes lá na prisão, para Cristo. Ele vai pagar o preço, mas ele pode ter o coração transformado. Por que não fazemos orações somente para que os olhos deles sejam abertos, assim como Paulo nos ensinou? Gente, quando alguém pede oração para mim, eu faço oração de Efésios, que está lá, que eu faço, quase sempre eu faço na hora antes de dormir, na série. Eu oro assim para as pessoas. Ora por mim, oro. Eu falo, Espírito Santo, toca o coração dessa pessoa, transforma a vida dela. Que ela abra o coração a ti, que ela entenda verdadeiramente a obra consumada da cruz, que Jesus invada a sua alma. Eu não fico orando pelos problemas da pessoa, não, gente. A pessoa está com um problema, quer que você ore para ela. Eu não vou orar sobre os problemas dela, porque não é assim que se ora. Eu vou pedir que ela tenha revelação no coração dela, que ela tenha comunhão com Deus, que ela tenha intimidade com Deus. Pior ainda, uma terceira pessoa tentar convencer Deus do problema de outra. É o que nós mais vemos, gente. A pessoa está com um problema. Aí a pessoa fica lá, Senhor, resolve esse problema. Gente, meu Deus. É o que mais nós vemos, gente. A gente tem que abrir os olhos, gente. A gente tem que abrir os olhos da fé. A gente tem que andar pela fé e não por vista. Eu vou te dizer o porquê. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Por que a gente não faz orações somente para que os olhos daquele homem que estava na prisão sejam abertos, assim como Paulo nos ensinou? Sabe por quê? Porque a religião ensinou a orar de uma forma completamente errada. E agora isso está completamente enraizado no nosso coração. A grande conclusão aqui, nós não devemos fazer orações focadas no problema. Tira o foco do problema. A oração é para ele, com relação a ele. Eu já falei isso. A oração é você alinhar seu coração com ele, com os céus. Não é você pegar e jogar os problemas tudo nas costas de Deus e ficar repetindo a mesma coisa. A live de domingo, quem assistiu, eu falei de ontem, foi sobre ansiedade e preocupação. Se você não assistiu, assista. É lançar sobre ele e acabou. Assista essa live. Gente, eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você responda honestamente em seu coração agora. Quantas orações que você já fez? Quantas coisas que você já pediu para Deus, para que Ele fizesse, ou Ele te desse, que na realidade nunca aconteceram? Quantas? Pense. Gente, muitas coisas que verdadeiramente eu já pedi para Deus não aconteceram na minha vida. Por quê? Porque eu orava errado.
Eu não alinhava meu coração com ele. Eu não fazia os meus pedidos de acordo com a vontade dele. Eu não lançava minhas preocupações. Eu orava continuamente. Eu fazia tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa. A parte perigosa desse tipo de oração. Pois, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Esse tipo de oração é completamente perigoso porque ele é destrutivo. A chave para uma vida de sucesso, meu irmão, minha irmã, é o seu coração. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso em Provérbios 4:23? Acima de tudo, guarde o vosso coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você não guarda seu coração, sua vida não será boa. Então você sabe o que uma oração intensa, errada, não respondida faz ao seu coração? Bagunça, desestrutura o seu coração. E então acontece que seu coração se endurece, se decepciona. Eu vou te falar o que acontece muito, meu irmão, minha irmã. Você é um cristão. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a orar, de acordo com a nova aliança. Mas o pastor continua dizendo para você, o líder religioso, ore, 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 ore. Mas o seu coração não quer mais orar. Meu irmão, minha irmã, a fé não vem da sua cabeça, mas do seu coração. Por isso que você precisa combater a incredulidade do seu coração. E se o seu coração não crê, suas orações nunca vão ser respondidas. Por essa frustração, a oração vira um exercício religioso, uma obrigação religiosa. A oração se torna mais frustração do que prazer e alegria. Gente, orar é prazer e alegria, algo maravilhoso, maravilhoso, fascinante. É você se alinhar com Deus. É você passear com Jesus, aonde for, numa praia, você conversar com Ele, você louvá-lo, você agradecer, você abraçar, sentir Ele te abraçando, chorar aos pés dele. Isso que é oração, gente. É oração que você alinha o seu coração ao coração de Jesus. Gente, esse tipo de oração que eu falei agora não gera intimidade, esse tipo de oração de você ficar orando intensamente. Não existe alegria. A sua mente quer porque quer que você ore, mas o seu coração não quer que você ore. Gente, eu sinto a dor no coração de Deus com todas essas formas erradas que líderes impõem sobre a oração. O Senhor diz, deixe meu povo vir para que eles possam me adorar. E os pastores, os líderes, não estou generalizando, gente. Não estou generalizando, tá? Tem muito líder maravilhoso aí. E alguns líderes tentam controlar a noiva de Cristo. As pessoas vivem em função do líder. Sendo que você tem contato direto. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Às vezes você olha para uma pessoa, quero ser ungido igual a ele. Você já tem essa unção dentro de você. É que você não se apropria. Você não acredita. Por quê que eu estou falando, gente? O teu coração. Se você não combater a incredulidade do teu coração, você não vai sair do lugar. A questão aqui, gente, não é se devemos orar ou não. Nós temos que orar. Jesus nos manda orar. Nós temos que orar. O grande problema é... Gente, o grande problema é que não é a questão de orar ou não. É a questão de como nós oramos. Se a gente ora da forma certa ou da forma errada. Porque todas as vezes que a gente orar errado e a gente não tiver uma oração respondida, isso vai se tornar uma decepção e isso desestrutura o nosso coração e abala a nossa fé. Escutem isso, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus veio, tudo começou a ser diferente, tudo. E nós temos que entender que na nova aliança, tudo está transformado, meu irmão, minha irmã. Se você olhar para Mateus capítulo 6, estude Mateus 6, com os olhos abertos e com os olhos da nova aliança, na realidade você vai perceber coisas chocantes, gente. Jesus diz coisas muito radicais sobre dinheiro, jejum e oração. Ele disse, ao orar, não use de repetições. Foi algo que ele disse nesse capítulo.
E o que nós fazemos? Repetimos as mesmas orações diversas e diversas vezes, todos os dias. Quando Jesus disse para que a gente não fosse usado de repetições como os pagãos nas orações, Jesus disse que eles acham que são ouvidos por usarem de muitas palavras. Não foi isso que ele falou? Mas isso, meu irmão, minha irmã, é verdadeiramente isso que acontece. É o que mais acontece. E a igreja ignorou completamente o ensino de Jesus. Às vezes as pessoas distorcem a Bíblia, gente. Pegam palavras isoladas e querem usar aquilo a seu favor. Gente, eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Sua vida pode ser transformada, meu irmão, minha irmã. Completamente, depende de você. Mas existem 3 coisas que você precisa fazer. 3 coisas. É primordial você fazer isso. A primeira coisa que você precisa ter, sabe o que é? Disposição para mudar. Se você não estiver disposto a mudar, meu irmão, minha irmã, nem Deus vai te mudar. Nem Ele pode te mudar. Ninguém pode mudar. Você tem que ter disposição para querer mudar. Eu quero mudar. Eu quero viver a vida abundante que Jesus morreu por mim. Eu quero. Eu vou viver isso. É a primeira coisa, gente. É uma decisão. Eu decidi. Então não me interessa o que me falem. Eu decidi. A segunda coisa, você precisa estar disposto a, sabe o quê? A passar pela dor da renovação da sua mente. Gente, eu falo muito isso em metanoia. Metanoia é mudança de mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que mudar sua mente. Se você não mudar a tua mente, não tem jeito, você não vai viver sonho de Deus. Está escrito, é claro, gente. Disposição para mudar, que é o primeiro passo, está disposto a passar pela dor da renovação da mente. Porque, sabe por que eu falo que é dor? Porque, gente, quando o Espírito Santo, nós permitimos que ele trabalhe a verdade em nosso coração, dói. Porque ele não só revela a verdade sobre a palavra de Deus, ele revela a verdade sobre você. Ele vai no profundo. Gente, quando eu passei esse processo de renovação da mente, doeu muito. Gente, coisas que eu fiz lá na adolescência veio à tona. E eu, misericórdia, tanta coisa. E o Senhor foi me libertando pouco a pouco. É o Espírito da verdade, e ele vai revelar a verdade. Então você tem que estar disposto a passar por isso. E a terceira coisa, meu irmão, minha irmã, você precisa estar disposto a botar em prática tudo aquilo que você aprender. Se você não botar em prática, como eu falo, a palavra é viva, viver a palavra não tem mudança. Depende do teu coração abrir e o Espírito Santo falar. Meu irmão, minha irmã, Deus é incrível. Ele é muito bom. E nós precisamos aprender a orar da maneira certa. Eu amo a igreja de Cristo, eu amo as pessoas. Mas nós vemos por aí como a religião tem machucado as pessoas. Muitas pessoas estão machucadas por conta da mentalidade religiosa que foi ensinada a elas. Estão machucadas, às vezes, com seus líderes, com pastores, com líderes, missionários. Isso é muito triste. E, por vezes, é revoltante se deparar com pessoas que são machucadas pelo sistema religioso que é presente na nossa vida hoje. Gente, eu não fico revoltado com as pessoas. Eu fico revoltada pelo que acontece com as pessoas. Então eu, Vinícius, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer de tudo que eu puder, dentro do propósito que Deus colocou no meu coração, de unir a igreja de Cristo. Foi o propósito que Deus botou no meu coração. Unir a igreja de Cristo. Como uma igreja só, sem religiosidade. Gente, quando eu falo religiosidade, eu não estou falando de relativa a crenças, tá? Eu estou falando com a religiosidade do teu coração. Gente, Jesus, a única coisa que Jesus confrontou quando ele veio na Terra foi o quê? Religião.
Ele bateu de frente com os fariseus, com os escribas, com os religiosos, gente. E ele trouxe uma lei só, a lei do amor. O problema é que é tão simples que as pessoas ficam assim, não, é só isso mesmo. É só isso, gente. Descansar em Deus e se apropriar. Descansar em Deus e se apropriar. Descansar em Deus e se apropriar pela fé. Eu não fico revoltado, como eu falei, gente, com as pessoas. Mas o que acontece com elas, eu vou fazer de tudo, gente. Eu vou fazer de tudo para ajudar a libertar as pessoas dessa religiosidade. Mas, meu irmão, eu te falo, mesmo que você tenha sido machucado ou passado por alguma situação, circunstância ruim com seu líder, pastor, seja quem for, perdoe ele e libere esse perdão. Se você não perdoar quem te machuca, você vai permanecer preso. E Jesus não gosta de te ver preso, pois ele veio para te fazer livre, para te libertar. Então perdoe e deixe isso para trás. Escute, meu irmão, minha irmã. Você é completamente livre para discordar de tudo que eu estou falando aqui. Eu quero que você, que tem me escutado, meu irmão, minha irmã, que tem visto essas lives, que tem me acompanhado pelo canal do YouTube, seja abençoado através do Espírito Santo. E que você tenha um pouquinho de paciência até chegar no ponto onde eu vou botar, a gente vai falar na prática da nova aliança. Muitos aqui podem não concordar comigo, mas você tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas primeiro, dê uma oportunidade para você através do seu coração aberto para que o Espírito fale. Gente, você vai ter muitas perguntas sanadas, você que tem dúvidas. Mas você tem que ficar tranquilo, sabe por quê? Vai chegar a hora de tirar suas dúvidas, elas serem esclarecidas. Vai chegar o momento que as próprias lives vão tirar suas dúvidas. E eu vou continuar reafirmando e falando diversas vezes as mesmas frases, as mesmas coisas, até que entrem no seu coração. E eu continuarei repetindo muitas coisas. E uma delas é que a oração não é a tentativa de convencer Deus de algo, e você tem que parar com isso hoje. A oração não é tentativa de convencer Deus através da sua intensidade de oração e através da negociação. É o que a gente vê, gente. Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso. Fazer barganha com Deus, gente. A gente vê isso muito no dízimo. Se eu não der o dízimo, o devorador vai comer tudo na minha casa. Gente, misericórdia. Isso é mentalidade da velha aliança. Vamos falar sobre o dízimo também. Eu já fiz um vídeo sobre o dízimo na nova aliança. Vai sair em breve em algum canal. Gente, não há nada mais que possamos negociar com Deus. Nada. Várias e várias pessoas oram e pedem para Deus reatar seus casamentos. Não é isso, gente. Tem vários aqui. E eu sei que muitas pessoas estão aqui comigo agora. Entenda, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não precisa ser convencido de que o casamento é algo bom. E que um casamento seria bom ser restaurado. Ele sabe disso. Você não precisa convencê-lo disso. Pare de querer convencer Deus, pois ele já está convencido. Lança sobre ele e deixa ele trabalhar. E lembre-se das escolhas, meu irmão, minha irmã. Enquanto você tiver com a atitude de tentar convencer Deus, você não está orando em fé. Jesus, ele pagou tudo o que precisava ser pago. E você não tem que pagar mais nada, meu irmão, minha irmã. Ele já morreu na cruz por você. E olha só, gente, um ponto importante aqui. O diabo. Nós temos um inimigo da nossa alma. E existem duas coisas que o diabo quer que nós pensemos. Como eu falei, o campo de batalha é a mente. Já falei isso várias vezes. E o inimigo, ele vem com sugestões ao nosso pensamento. Ele quer que nós culpemos a Deus. Quando a gente fala que Deus permite, quando a gente fala que Deus permitiu o coronavírus, quando a gente fala que Deus permite que a gente está passando por uma dificuldade para ele trabalhar nosso coração. Gente, Deus já fez o que tinha que ser feito. Já está consumado. E o inimigo da nossa alma quer que a gente pense assim. Que Deus seja essa figura má, esse ser mau.
Ou, olha só, pior ainda, o diabo ele quer que nós coloquemos a culpa nele mesmo, no diabo. E você, mas Vinícius, por que o diabo quer que nós culpemos ele pelas coisas? Sabe por quê? Porque se nós começarmos a colocar a culpa no diabo, nós estamos entregando a ele uma autoridade que ele nunca teve. O diabo não tem autoridade nenhuma, a não ser que você dê essa autoridade a ele. Gente, quantas pessoas falam, eu estou sofrendo a opressão do diabo. Gente, você tem autoridade, manda ele embora para o inferno. Vamos parar com isso de ficar culpando Deus e o diabo, gente. Vamos assumir nossas responsabilidades. Vamos assumir verdadeiramente a nossa identidade em Cristo e viver uma vida plena. Meu irmão, minha irmã, se o coronavírus veio de Deus, Deus, de alguma forma, vai ter que pedir desculpa para Jesus, gente. Sabe por quê? Porque a ira de Deus já foi colocada sobre Jesus. Então Deus já teve sua ira satisfeita. Não tem por que ele colocar em outro lugar. Gente, é claro que vai haver um dia do juízo, que está com data marcada quando Jesus voltar. Mas esse juízo que está por vir não é mais relacionado às coisas ruins que acontecem, mas pela rejeição das pessoas quanto à obra da cruz. Deus já derramou o seu juízo em Jesus por causa dos pecados das pessoas, do seu pecado, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 2. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Meu irmão, minha irmã, não aceite essa teologia de um Deus irado, que está buscando julgar o mundo, porque se você acreditar dessa forma, você vai orar de um jeito terrível. Então você vai ficar tentando convencer a Deus de parar de fazer coisas ruins, sendo que ele nunca começou a fazer coisa ruim nenhuma. Isso vai te deixar completamente esgotado, frustrado, de forma que você nunca mais vai querer orar. Gente, dentro da oração da nova aliança, existe a oração de intercessão. E eu vou te ensinar sobre isso nas lives mais para frente. Mas só para você saber, uma coisa que não é, a intercessão na nova aliança não sou eu entrando nesse espaço que existe entre um Deus irado e o mundo pecaminoso. Não é isso, gente. E as pessoas fazem oração de intercessão assim, tentando aplacar a ira de Deus contra a vida daquela pessoa nesse mundo perverso que nós vivemos. Não é isso. Eu vou explicar isso porque cabe uma live inteira falar sobre oração de intercessão. Nenhuma igreja, meu irmão, minha irmã, ou denominação pode te salvar. Para com isso. Nem igreja católica, nenhuma denominação evangélica, luterana, seja o que for, pois nenhuma igreja ou denominação morreu por você na cruz. Só Jesus, e Jesus se entregou por você porque ele te ama e quer te reconciliar com Deus. Então o que você tem que fazer? Você não tem que ficar orando para tentar convencer Deus a te salvar. Você não tem que jejuar ou entregar alguma coisa para Deus para que ele te salve. Você tem que crer no seu coração somente, pois Jesus Cristo entregou a sua vida para que você fosse reconciliado com Deus. É muito simples, gente, é isso. O problema da simplicidade da nova aliança é que faz com que nós fiquemos... É só isso mesmo? É. A oração, meu irmão, minha irmã, é muito importante. E a Bíblia fala muito sobre oração. Eu já descobri em minha vida que se eu não tiver uma constância de oração, gente, se eu não tiver meus momentos com Jesus todos os dias, acabou, gente. Minha vida não anda. Agora, o problema é que nós entendemos errado a oração. Esse é o verdadeiro problema. Nós entendemos completamente errado a oração. Voltando na musiquinha aqui, gente. Esse é o problema, nós não entendemos errado. Todo cristão sabe que tem que orar. Todo mundo sabe, gente. Eu sei, você sabe. Nós temos que orar.
Gente, só que o grande problema é orar da forma errada. Nós fomos ensinados a orar da forma errada, infelizmente. Na Bíblia existem 650 orações descritas. E tem aproximadamente 450 respostas às orações citadas na Bíblia. Isso não quer dizer que todas as outras não foram respondidas, apenas não são citadas na Bíblia. Existe registro, gente, de 25 orações que Jesus fez. O que precisamos entender a respeito da oração, sabe o que é? Se Jesus precisou orar, nós precisamos orar. Isso é óbvio. Paulo menciona a oração 41 vezes. Então é claro que precisamos orar. A diferença é que não devemos orar religiosamente. Nós devemos orar de maneira relacional. Relacionamento, intimidade. Isso que é oração. Gente, na palavra existem 5 posturas que falam sobre oração. As posturas são sentar, ficar de pé, permanecer, se prostrar, com as mãos levantadas. São posturas de oração que estão citadas na Bíblia. Mas na Bíblia, gente, nós temos a menção de 9 tipos de oração. E a maioria dos cristãos conhece uma ou talvez 2 tipos. E geralmente os cristãos sabem só as formas erradas, que são conceitos descritos na Velha Aliança. Pegam em versículos isolados e oram em cima daquilo. Geralmente a oração dos cristãos se resume em falar. Você não aquieta, gente. Como é que... Gente, você não para de falar. Fala. Gente, eu fico mais em silêncio na minha oração do que eu falo. Se eu tenho 1 hora de oração, gente, eu falo 10 minutos. 50 eu fico calado. Só aproveitando a presença do Senhor na minha vida. Eu agradeço, eu louvo, me aproprio do que tem que me apropriar e me coloco em silêncio. E deixo ele falar o meu coração. Deixo Jesus me levar para onde ele quiser. Às vezes eu converso com ele sobre alguma passagem bíblica. Jesus, essa situação o Senhor poderia me responder? Às vezes ele não me responde na oração, às vezes ele me responde com a própria palavra. Então, gente, oração é isso, é intimidade, é relacionamento. Não é falar sem parar. E convencer a Deus de alguma coisa. E ser mais intenso até que algo aconteça. Eu orava assim, gente. Eu orava assim. Eu não estou aqui para condenar ninguém, gente, porque tudo isso eu fiz. Eu não quero que você faça. Ou continue fazendo. Porque quando eu mudei minha postura com relação à oração, à fé, gente, minha vida mudou radicalmente. Eu quero que a tua vida seja plena também. Gente, Deus, de alguma coisa, sabe o que acontece, gente? Na nova aliança, a nova aliança ela é perfeita e ela é simples. E a gente tem que parar com isso, gente, de ficar falando e tentando convencer Deus. Eu quero... E detalhe, gente, aqui, de alguma forma, eu posso estar gerando alguma confusão na sua mente. Mas a intenção dessa confusão na sua mente é para quebrar a religiosidade do teu coração. Nós precisamos aprender a orar somente da forma que a nova aliança ensina. Mas você pode perguntar, mas Vinícius, o que é nova? Você fala tanto em nova aliança. O que é nova aliança? Gente, aliança é a forma como Deus se relaciona com você. Então, na velha aliança, Deus estabeleceu entre ele, ele estabeleceu entre ele e a nação de Israel. E Deus só se relaciona com aquele povo mediante as obras deles. Inclusive se relacionava da maneira como eles oravam. Essa era a velha aliança. Então, quando algo errado acontecia, eles tinham que realizar algo para convencer a Deus de mudar aquela situação. Era assim na velha aliança. Mas esse tipo de oração e essa maneira de se relacionar com Deus não serve mais para nós, gente. Porque nós estamos debaixo da nova aliança e não da velha aliança. E a grande maioria dos cristãos vive em função da velha aliança.
Deus não precisa mais ser convencido de coisa alguma, porque Jesus já o convenceu de tudo, de todas as coisas. Nosso Deus maravilhoso já foi convencido por Jesus. Esse é o poder da nova aliança. Deus nunca se relaciona com você mediante o que você faz, meu irmão, minha irmã. Nem mesmo diante da sua oração em jejum. Que isso, Vinícius? Não se escandalize, meu irmão, minha irmã. Deus se relaciona com você apenas mediante a obra consumada da cruz. Você precisa parar de orar da forma que foi ensinado pela religião. Pois Deus só se relaciona com você, comigo, mediante o Filho Jesus Cristo. Tudo que eu falei hoje, se você gravar somente isso, eu estou feliz. Nem a oração, nem o jejum são feitos para barganhar com Deus, gente. Eu estou jejuando por causa dessa situação. Eu estou jejuando para o meu casamento ser restaurado. Você está barganhando com Deus, gente. Eu estou orando porque se Deus me der isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou ser fiel para o resto da minha vida. Gente, misericórdia. Pense aí, gente, quantas vezes você já teve atitude de orar ou jejuar por algo em troca. Gente, eu não estou falando isso porque eu já fiz isso. Eu já jejuei por restauração de casamento. Eu já jejuei por causa de vida financeira. Eu já jejuei até para pagar uma conta que está atrasada. Deus, ele dá porque ele é bom, não por causa da sua barganha. E quando isso foi revelado ao meu coração, eu falei, nossa, eu sou livre. Gente, a gente é livre demais. Gente, a sensação de liberdade que eu tenho hoje, eu falo, meu Deus, como Deus é perfeito, que aliança perfeita. Jesus já fez tudo. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes a gente fica orando por algo em troca, gente? Na verdade, quando você tem essa postura, é como se você, gente, sabe o que é? É forte isso. É como se a gente desse um tapa na cara de Jesus, gente. E falasse para ele assim, eu não acredito no que você fez nessa cruz, não. Quando a gente faz isso, gente, querendo barganhar, sendo que está tudo consumado, verdadeiramente, gente, é dar um tapa na cara dele. E, gente, quando isso foi revelar meu coração, eu pedi muito perdão a Jesus. Falei, Jesus, me perdoa. Eu estava errado. Me perdoa, Senhor. Gente, não façam isso. Está consumado. A cruz é o suficiente. Meu Jesus, o seu Jesus, ele já pagou o preço. Na nova aliança, o foco nunca vai estar em você, na sua oração, nos seus problemas. O foco é sempre em Jesus. Gente, Deus olha para Jesus, porque nós estamos nele e ele está em nós. Então, o que acontece? Deus não olha para você. Não se escandalize. Você não está em Cristo e Cristo está em você. Então, para onde que Deus olha? Para Jesus, gente. O foco mudou, inclusive na sua oração. Então, toda a sua compreensão acerca de oração precisa ser drasticamente mudada. Gente, sabe o que significa a nova aliança? Olha que coisa linda. Sabe o que significa? Eu estou em Cristo. Eu estou dentro de Cristo. Gente, isso é demais, gente. É o suficiente para a gente pular de alegria aqui. Acabou. Está consumado. Eu estou nele. Eu sou co-herdeiro com ele. Eu sou filho de Deus. Rasgou-se o véu. Abba, Pai. Oh, glória. Nossa, eu fico doido, gente. Então, gente, quando eu me achego a Deus em oração, e eu acredito que a minha oração tem poder por causa da oração, gente. Se eu acredito que minha oração tem poder por causa da minha intensidade de orar, se eu acredito que minha oração tem poder porque eu pedi, eu estou buscando, eu estou batendo nessa progressão de insistência com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu não estou vivendo na nova aliança. Se eu tenho essa atitude.
E se você tem essa atitude, largue ela hoje. A Bíblia, em nenhuma hipótese, em nenhuma parte dela, vai fazer sentido se você não ler ela com as lentes da nova aliança. E você precisa entender uma chave muito simples, meu irmão, minha irmã. Tudo é uma sombra. A realidade só está em Cristo. Você tem que olhar para a cruz, gente, o tempo todo. Na consumação. Tudo que é falado na Bíblia, meu irmão, minha irmã. Tô acabando já, tá, gente? Deve ser colocado na realidade da nova aliança. Se você aplicar... Gente, hoje eu leio o Antigo Testamento, qualquer parte da Bíblia. Meu coração já está assim, está consumado. Então, às vezes, eu vejo coisas lá no Antigo Testamento que é importante. Gente, a Bíblia toda é importante. Coisas no Antigo Testamento que já foram efetivadas através da obra da cruz. Gente, para quem acompanha meu canal, o Salmo 38 e 39, está muito claro lá o que eu escrevi. Davi, ele vivia sob a velha aliança. Então, ele falava que Deus estava se irando, castigando ele pelo pecado dele, papapá. Isso mudou. Nós estamos na nova aliança. Aí a pessoa pega esse contexto da velha aliança e começa a profetizar na vida dela. Com argumentos lá da velha aliança, gente. Está consumado. Eu estou em Cristo. Eu estou dentro de Cristo. Você está dentro de Cristo. Gente, a Bíblia em nenhuma parte vai dizer. Nenhuma parte vai fazer sentido se você não ler com esse olhar da nova aliança. E você precisa entender uma chave, gente, que é muito simples. Tudo está em Cristo. Tudo que é falado na Bíblia deve ser colocado na realidade da nova aliança. Se você aplicar a maioria das coisas que a Bíblia fala baseado no que a maioria das igrejas infelizmente ensinam, que é tentar convencer Deus, insistir com ele de receber algo, se você fizer isso, automaticamente você está afirmando que Jesus se contradiz. É forte isso, gente. Mas é uma realidade. Sabe por que isso acontece, gente? Às vezes eu não boto tanto culpa nos líderes, não. São os próprios fiéis, gente, que não tem preguiça de conhecer a verdade, tem preguiça de ler a Bíblia, de buscar uma intimidade com Deus. Que é tudo mastigadinho, igual bebê cristão, gente. Gente, tem gente que está 40, 50 anos na igreja e é bebê cristão até hoje. Tem gente que entra na igreja em 4, 5 meses, explode no fogo. Por quê, gente? Porque essa pessoa entendeu. A outra se acomodou. E às vezes os irmãos da igreja olham assim, nossa, ele chegou ontem. Deus transformou a vida dele radicalmente. Gente, isso aconteceu comigo. Eu tenho praticamente 2 anos e pouco que eu me considero um cristão genuíno. 2 anos e pouco. E Deus transformou a minha vida radicalmente. Porque eu abracei, eu paguei o preço. Então, meu irmão, minha irmã, se não tiver uma vontade, uma postura, um posicionamento, não tem mudança de vida. E, gente, é muito simples. Gente, para terminar a live aqui, eu vou falar só algumas diferenças. Pequenas diferenças entre a velha e a nova aliança. A velha aliança, na velha aliança, você tem que insistir. Você tem que pedir, insistir para conseguir alguma coisa. Na nova aliança, você declara, você se apropria, você toma posse do que já é seu, porque tudo já nos dado através da obra consumada na cruz. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Somos verdadeiramente livres em Cristo. Tudo já foi nos dado. Por exemplo, meu irmão, minha irmã, na velha aliança é assim: Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Fica pedindo assim. A gente não fica orando assim, gente? Deus me abençoa. Na nova aliança, gente, sabe como é que você fala? Eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Olha a diferença, gente. Você vai declarar aquilo que já é verdade. Uma verdade consumada na cruz de Jesus Cristo, para que você se torne, então, uma realidade manifestada na sua vida, para que essa realidade se torne uma realidade no teu dia a dia, meu irmão, minha irmã.
E isso é simples. Na velha aliança, nós oramos com força. Na nova, nós oramos com fé. Oramos crendo, nos apropriamos, tomamos posse daquilo que já nos foi dado. Essa é a diferença básica entre a nova e a velha aliança. Eu vou fazer um vídeo, gente, eu acho que é o próximo. Eu vou falar sobre várias diferenças entre a nova e a velha aliança. Várias. Enquadrando tudo biblicamente. Para que isso fique muito fortalecido na sua alma. Vamos orar para encerrar essa live? Senhor amado, queria te agradecer nesse momento, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra viva, obrigado por tudo. Espírito Santo, revela a verdade no coração dos meus irmãos e irmãs. Que eles abram o coração, que eles aprendam verdadeiramente o que significa a nova aliança, a obra consumada da cruz. Que eles entendam verdadeiramente a oração, Senhor, se eles estão orando errado. Que eles aprendam que a oração não é o que eles aprenderam dentro da religiosidade, Senhor. Que eles aprendam que a oração é você conectar o seu coração ao coração de Deus. É alinhar o seu coração ao coração do Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado por estar me usando, Senhor, a falar com essas pessoas que estão sedentas da verdade, estão sedentas, Senhor, de Ti. Abençoa a vida de cada um delas e que elas tenham consciência, Senhor, que elas já são abençoadas, que elas já são livres, que elas estão em Cristo, que Cristo está nelas, que elas já foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Senhor, que elas tenham essa consciência verdadeira e que vivam essa vida abundante que Jesus morreu por nós. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício de cruz. Obrigado por ter morrido por mim e por meus irmãos. Por ter morrido naquele madeiro, levantado os braços e falado, está consumado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu pelos meus irmãos. E nós queremos aqui te pedir perdão, se até hoje, Senhor, nós não vivemos uma vida abundante que o Senhor morreu por nós. Mas nós escolhemos hoje viver essa vida, Senhor, para a tua honra e glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus, até a próxima Palavra Viva.